Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje temos a alegria de dar início a mais um livro dos 66 livros da Palavra do Senhor, capítulo 1 de Tiago. São apenas 27 versículos e fala sobre dois tópicos: provas e tentações e praticando a palavra. O que o autor de Tiago tem para nos abençoar através desse capítulo? Nós vamos descobrir juntos, mas antes vamos orar. Pai, eu te agradeço porque em toda a tua palavra podemos encontrar a riqueza e a profundidade dos teus ensinamentos, do conhecimento e do histórico do teu povo ao longo de gerações e gerações até que essa palavra nos alcançasse. Se tudo o que aconteceu fosse escrito, a tua palavra mesmo diz que seria necessário muitos livros. E se as nossas histórias fossem incorporadas à tua palavra, seriam ainda mais livros. Seja como for, nós queremos dar continuidade, nós queremos viver a tua palavra e nós queremos cumprir com o ID que o Senhor nos confiou. Então, se revela a nós em mais essa oportunidade, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Todas as provas e tentações, como relatado aqui no final desse tópico, muito bem detalhado por Tiago, ele traz uma percepção diferente da análise do pecado. Então, ele compara o pecado a uma gestação. Então, quando o pecado ele é concebido, ele vem através dos pensamentos. Então, não tem nada a ver ficar pensando isso, ficar pensando aquilo. É através dos pensamentos que você vai para as ações. Então, se existe uma linha de raciocínio que tem te levado ao pecado, abandone essa linha de raciocínio. Se algum pensamento está te afastando do Senhor ou te colocando em conflito com as pessoas que estão ao seu redor, abandone essa linha de raciocínio. Por quê? Como falado aqui,
não se deixe enganar. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, a morte vem pela prática do pecado. Mas, como instruído por Jesus, só o ato de pensar já está dando lugar a essa... já está dando lugar ao pecado. Então, que o pecado não encontre lugar nem na sua mente, muito menos nas suas atitudes. Que você seja livre, e sua mente, seu coração, seus sentimentos sejam guardados pelo Senhor. Que você possa guardar no lugar de maus pensamentos ou desejos impróprios ou vontades que não convém, que você guarde no lugar a palavra do Senhor, porque essa é a orientação. Esconder a palavra no nosso coração para que a gente não peque contra o Senhor. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aqui Tiago traz mais uma instrução extremamente necessária, talvez uma das mais preciosas. Do que adianta você saber o que é certo, saber como fazer o certo, saber que existe o certo e não colocá-lo em prática? É idêntico à pessoa que não tem conhecimento de nenhum desses pontos. A pessoa que conhece a palavra do Senhor e não a pratica, ela se iguala ao incrédulo. E é pior ainda, porque ela ainda tem o conhecimento. O incrédulo ainda tem a desculpa da falta do conhecimento. Então, que de fato a palavra ela possa repercutir em atitudes que gerem vida em você. Que você refreie seus maus impulsos. A ira é um dos exemplos citados aqui. A ira produzida pelo homem não tem efeito de justiça nenhum. É apenas orgulho no pior. Então, a Bíblia fala para irar, mas não pecar. Então, se você irar, que essa ira não produza pecado. Porque é inevitável que a gente sinta alguns sentimentos de revolta, de injustiça, de raiva, de ira. Mas o que você vai fazer com esse sentimento? O que ele vai produzir? Ele vai produzir destruição ou ele vai produzir algo que de alguma forma gere vida? Porque a ira é uma força muito grande. Aonde você vai canalizar essa força? Para destruir uma pessoa? Não é esse o propósito. Que você possa colocar a sua vida no propósito da verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, que a água do mundo não entre no navio, no nosso barco, que a nossa vida continue íntegra, porque a partir do momento que for encontrada uma brecha na nossa vida, a embarcação da nossa vida vai naufragar. Que você não permita que as águas do pecado e das concupiscências da carne possam entrar na sua vida, mas que deixe essa água lá do lado de fora, para que você continue navegando no meio desse mundo cheio de coisas que não são
da parte do Senhor para cada um de nós. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui.